Oi mulher, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Caliço, sou maquiadora profissional há quase 8 anos e especialista em peles, especialista em uma pele com resistência, com durabilidade e uma pele com acabamento impecável. E é por isso que eu gosto muito de testar produtos para a pele, principalmente base. E hoje a gente, como vocês viram na capa do vídeo, nós vamos resenhar a base Fix da Avisela. Bom, então já tô aqui com a minha pele limpa, eu lavei ela com sabonete facial, sequei ela e aí passei o meu hidratante, que eu sempre uso, porque eu acho assim que na resenha da base, a gente sempre tem que estar com a pele como a gente usa pra fazer a maquiagem, que é o quê? Hidratada. Porque uma pele, por exemplo, como a minha, que já é mais ressecada, se eu não passar o hidratante e já vir direto com a base pode ficar ressecada, craquelada, e às vezes a base nem é assim, é uma base boa e pode ficar totalmente feia e ruim, porque a minha pele necessita do hidratante e todas as peles precisam do hidratante pra gente começar a maquiagem e aplicar a base. Então eu já tô aqui com hidratante, mas eu passei uma camada fina, não passei muito como eu costumo passar aqui com vocês ou nos tutoriais, porque eu gosto dela muito hidratada, pra isso não alterar o efeito da base e acabar que a base, se ela for mais mate, ela ficar muito viçosa, e aí nem foi por conta da base, foi por conta do hidratante. Então eu passei bem pouquinho mesmo, só o necessário pra hidratar essa pele e ela não ficar ressecada. Então a base da nossa resenha de hoje é a Fix da Avisela. Eu já venho usando ela há alguns meses, mas hoje a gente vai analisar ela aqui completa e profissionalmente. E eu vou te dizer também se ela dá só para uso pessoal ou se ela dá para você usar nas suas clientes. Ela vem assim, nessa embalagem de conta-gotas, que eu confesso que até agora eu gostei, assim, não achei nada de ruim essa embalagem. Eu acho que é fácil pegar a base e aplicar, eu só não sei o final, quando ela estiver bem no finalzinho, se vai ser fácil pegar o restante dessa base aqui para não desperdiçar. E ela é assim mais líquida, ó. Como vocês podem ver, ela é mais líquida, uma base bem fininha. Apliquei aqui na minha mão para vocês verem a textura dela, que apesar dela ser uma base mais líquida, bem fininha, ela tem uma boa cobertura e é bem cremosa. Eu abri aqui o site para falar para vocês o preço e as informações dela, e o valor atual dela, agora em 2026, tá R$ 75,90. Ela tem uma cartela com diversas cores e aqui nos detalhes do produto tá escrito que a base Fix é uma base fluida, é mesmo, com média cobertura, capaz de construir camadas, possui alta concentração de resinas de fixação que garantem uma longa duração e resistência à água. Então a marca já promete a resistência à água aqui para nós. Formulado com vitamina E e biossacarídeos que formam um filme de hidratação na pele, além do observador de oleosidade seletivo que absorve somente a oleosidade excessiva da pele, sem deixar a pele ressecada ou craquelada. Uma base com acabamento profissional, mas que também pode ser utilizada no dia a dia. Então essa base promete muita coisa. A marca, além de prometer uma base resistente, média cobertura, e ela promete também uma base que vai absorver a oleosidade excessiva da pele. Então a gente já vê que pode ser boa para peles oleosas. Vamos ver? E aqui ele recomenda a gente agitar bem antes de usar, por ser uma base também um pouco mais líquida, mais emoliente, ela precisa desse agito para todos os produtos se misturarem bem aqui e a gente não pegar, por exemplo, um pouco de óleo separado com um pouco da base. Então vou pegar aqui ela com conta-gotas, ó, e já vou espalhar na minha pele essa quantidade aqui. Primeiro só de um lado e depois a gente faz o segundo lado. A maneira que eu mais gosto de aplicar base é com a esponjinha. Eu vou usar essa daqui da Michele Palma. E eu venho dando batidinhas. A minha esponjinha nem tá úmida, porque eu acabei esquecendo de umedecer ela. Mas ela é muito macia, tá? Ó, eu venho com batidinhas e a gente já pode ver essa cobertura. Ó, é uma base que ela vai sendo bem elástica, então a gente vai puxando para espalhar e ela vem espalhando mesmo. Ela não ficou manchada ou difícil na hora de espalhar, então é fácil de aplicar. Ó, a gente continua sempre com batidinhas. Vou trazer aqui pra cima, pra testa. É uma base bem fina, que a gente sente fina e confortável no rosto, mas que tem essa média cobertura. E como pode construir as camadas, aí a gente vai ver se ela chega numa alta cobertura.
Olha, assim ficou a nossa base aplicada, a diferença de um lado e o outro. Olhando aqui no meu espelho, eu achei que ela deu uma cobertura muito boa. Ó, cobriu bem aqui as olheiras, umas manchinhas que eu tô na pele. Ela deu uma cobertura muito legal, eu achei que ficou bem bacana essa base. Vocês estão gostando até agora? Ó. Agora a gente vai aplicar aqui do outro lado. Tentar colocar a mesma quantidade, que inclusive, como ela é uma base bem elástica, você pode colocar até menos. Eu quis colocar uma quantidade mais generosa pra gente ver mesmo 100% aqui. E agora eu vou aplicar com o pincel de base, porque eu sei que tem muitas de vocês que gostam do pincel, então a gente vai ver o efeito do pincel também. Eu acho assim que o pincel, ele deixa um efeito de maior cobertura na pele, então ele deixa bem mais reboco, dependendo da forma que você usa e do pincel que você usa. Por exemplo, esse aqui é um pincel mais denso, então ele vai deixar sim uma cobertura maior na pele. Se você usar um pincel com as cerdas mais abertas, um pincel mais fofinho, aí ele vai te dar uma cobertura mais leve, mais suave. Então tudo depende do que você usa e como você usa. Ó, realmente ele foi fazendo uma cobertura maior, com a mesma quantidade de base que eu passei, já me deu a impressão aqui de uma maior cobertura só por ter utilizado o pincel e ele concentrar mais o pigmento da base nessa região que a gente tá batendo, ó. Ficou assim a aplicação aqui do lado esquerdo com o pincel, e eu não sei se dá para vocês verem aí do vídeo, mas aqui para mim pessoalmente ficou uma cobertura maior ainda desse lado do pincel. E aí agora eu gosto de vir, mesmo que eu tenha aplicado a base com o pincel, eu gosto de vir com a esponja só para dar o acabamento e tirar qualquer marca que a sardinha do pincel tenha deixado, para ficar mesmo bem uniforme, ó. Aí eu acho que assenta bem, sabe? A pele adere e fica bem mais bonito a base. Ó. Então as minhas primeiras considerações aqui agora foram o quê? A textura realmente é muito boa, muito fácil de aplicar, ela espalha bem, ela vai aderindo bem à pele, então você não precisa de uma quantidade exagerada de base. Como eu falei, passei aqui um pouco a mais de base pra gente ver ela espalhando, misturando na pele, mas você pode usar um pouco menos e ir dosando conforme a quantidade que a sua pele necessita. E eu achei que ela ficou super confortável e ficou fina. E ela tem um leve grudinho, que deve ser esse filme que eles falaram que deixa a pele resistente e à prova d'água. Então, ó, ela dá esse leve grudinho. Vou chegar aqui mais perto para vocês poderem ver, ó, o acabamento dessa base. E eu acho que deixou uma pele bonita e levemente viçosa, não ficou aquele oleoso, aquela pele brilhante. Eu sinto ela sequinha aqui, mas ao mesmo tempo com o viço, ó. Então ela entrega também um viço, não fica aquele mate esturricado. Agora a gente vai fazer uma segunda camada para ver como que ela faz essa construção de camadas para ficar uma base de maior cobertura, caso você queira usar, né, aquele reboquinho. Então apliquei essa quantidade aqui, acho que foi até muito. Vou tirar um pouco. Vou vir aqui com a minha esponjinha. E aí a gente vai ver como que a base constrói essa camada, se ela não vai manchar, arrancar, craquelar, se vai ficar bonita a segunda camada, porque a primeira já estava secando. Tem algumas bases, alguns produtos, quando você vai construir a segunda, começa a arrancar de baixo, porque a de baixo já estava secando, principalmente quando tem esse efeitozinho de cola, né, que vai deixar mais resistente. E geralmente alguns produtos que prometem isso, a gente não consegue fazer a segunda camada, justamente porque ele já fixou ali, e aí ele não aceita, né, mais produto por cima. Ó, deu para construir super bem a segunda camada, ó, realmente ficou uma cobertura bem mais alta. Eu não acho que ela chega a ficar aquela base de cobertura altíssima, aquele rebocão, sabe? Igual quando era aquelas bases da Boca Rosa, que ficava aquele reboco. Eu não acho que ela chega a ficar esse super reboco, mas ela deu uma boa cobertura de pigmentos aqui nessa segunda camada, ó, e eu achei que pra mim cobre super bem. E pra quem quer essa pele mais coberta, ficou muito bom, assim, sabe? Porque ela não é aquela base
que é aquele reboco grosso. Então, por ela ser uma base mais fina, ela vai te entregar aqui, igual ela entregou, a cobertura dos pigmentos, que vai fazer desaparecer toda outra, qualquer coloração que tenha na nossa pele de mancha, de espinha ou de olheira que tenha restado da primeira camada, mas ela não vai ficar aquele reboco grosso pesado. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Porque se você pega uma base que ela já é grossa desde o início, ela já vai fazer aquela camadona grossa na sua pele. Aqui não, mesmo com a segunda camada, ela permaneceu uma base fina. E vocês acharam o quê? Achou que teve uma diferença realmente da primeira para a segunda camada? Eu ficaria só com a primeira camada mesmo. Agora eu vou esperar aqui só alguns minutinhos para realmente terminar de secar essa base. Eu deixei a segunda camada só aqui do lado direito e do lado esquerdo não, para a gente poder fazer o teste de transferência e o teste de água, para a gente ver como que vai ser de um lado que só tem uma camada e do lado que tem as duas camadas. Enquanto essa base vai secando e assentando aqui na minha pele, já vou passar a minha cor pra vocês, que é a 5, mas ela tá um pouco clara pra mim porque eu peguei bastante sol, então acho que agora seria a cor 6 mesmo. Bom, aí agora que a base secou mais, já passou uns minutos, vamos fazer o teste de transferência primeiro no papel. Então vamos apertar aqui pra gente ver, ó. Vou fazer primeiro desse lado, que só tem uma camada, ó. Não saiu nada. Não transferiu nadinha. Aí agora que eu passei aqui na testa, coisinha pouca. A testa não deve ter secado 100%, mas não transferiu nada aqui, ó. Quase irrelevante. Agora vamos fazer do segundo lado. Também, ó, pouca coisa. Quase nada, dá pra ver daí? Pouquinha coisa, vamos passar aqui na testa. Bem pouquinho, ó, que transferiu desse lado. Eu faço esse teste da transferência pra gente ver se a base ela tá seca o suficiente na pele, se ela aderiu mais, porque assim, esse teste não significa que a base é ruim, porque tem bases que elas são mais viçosas, então elas são mais hidratantes, e aí quando você colocar esse papel aqui, muitas vão sair aqui bastante base. A base ela foi feita para ser selada, não para ser usada somente ela assim, sem o pó. Se alguma marca prometer isso, tudo bem, é com a marca, mas na minha opinião, como maquiadora, uma base, um produto cremoso, uma base, um corretivo, foram feitos para serem selados, não para você usar ele molhado e depois criar uma super durabilidade que não transfira na sua roupa ou que não vai saindo ao longo do dia. Agora a gente vai fazer o teste da água, então aqui tem água pura e a gente vai borrifar no rosto e vai ver porque a marca promete essa resistência à água. Então vamos ver se vai formar partículas, se realmente essa película que a marca prometeu vai ser formada aqui na pele. Vou passar no rosto inteiro. Ui, passei bastante. Vamos ver aqui de pertinho. Olha, não fez aquelas partículas, né, de repelir a água, que algumas bases, alguns produtos fazem. Ela ficou bem molhada. Vamos ver aqui se sai um pouco num papel assim molhadinha. Ou se dá pra gente secar. Transferiu, mas assim, foi bem pouquinho, né? É óbvio, isso não significa que a base é ruim, eu estou fazendo aqui realmente só pra ver se dá pra secar. Por exemplo, entrei na piscina, molhei o rosto, tem que esperar secar naturalmente ou dá pra secar com um papelzinho? Porque tem alguns produtos que você não deve mexer, só deixar secar. Esse aqui, pelo que a gente acabou de ver, dá pra gente secar, então não precisa você ficar com o rosto molhado, você pode secar. Então sequei esse lado aqui, vamos ver se ele secando sozinho, como que a base vai se comportar. E vamos ver passando um pouco mais, ó, se a base não vai derreter. Ó, agora que eu passei mais, deu pra gente ver a gotinha da água escorrendo, ó. E ela tá escorrendo transparente, não tá escorrendo com base aqui, ó. A gotinha descendo. Agora aqui fez mais uma peliculazinha, ó, das gotinhas descendo. Vamos ver. Transferiu super pouco. E agora eu vou deixar terminar de secar essa água aqui no rosto pra gente ver como a base ficou. Se ela ficou bonita, se ela permanece com a cobertura ou se teve alguma alteração. Bom, agora que a base já secou 100%, é até um leque pra ver se é um pouco mais rápido. Ela ficou intacta pra mim, ó. Olhem aí no vídeo o que vocês acham. Ela ficou
intacta, não mudou nada aqui na textura, no acabamento, no viço, na cobertura. Esse lado aqui que tá com a cobertura um pouco mais alta, né? Eu achei que manteve tudo, não ficou esbranquiçada, não ficou com aqueles tracinhos de ter escorrido as gotinhas d'água. Ela tá assim como a gente recém aplicou, não teve nenhuma alteração por ter molhado com água. Então isso é um ponto muitíssimo positivo, porque tem algumas bases que não iriam derreter completamente por ter jogado a água, mas depois ia ficar os risquinhos, né, daquela aguinha que escorreu ali, ou a mancha das gotículas de água que secou em cima da pele. E essa daqui não ficou, então é um ponto muito bom para essa base. Bom, então vamos para as considerações finais dessa base, né, Fix da Vizela. Tudo que eu achei no contexto geral, e se vale a pena ou não, e para que você vai usar, se você vai usar para o uso pessoal ou para o uso profissional. Bom, eu achei que a base, a marca cumpriu tudo que ela prometeu lá no site. Agora a gente só tem que ver a questão da durabilidade, quantas horas essa base vai durar. E aí eu não sei se vai dar para eu passar o dia com essa base e depois gravar para vocês, mais pro final do dia. Se der, eu vou colocar aqui no final desse vídeo, tá? E eu acho assim que ela prometeu e entregou a cobertura, uma base fina, mas com uma boa pigmentação. Prometeu e entregou essa entrega das camadas, né, para levar a base para uma cobertura mais alta, porque eles prometem a cobertura média. Então a gente fazendo a segunda camada deixa uma cobertura mais alta, o viço, um bom acabamento, uma hidratação assim na pele que vem desse viço da base, né, por ter as vitaminas que fala lá no site. E eu achei que a pele ficou bonita e eu achei que ficou confortável também. Então pro uso pessoal eu achei maravilhosa. Agora para você usar também no verão, no calor, tem que ver também como ela vai resistir ao suor. A água é uma coisa, a lágrima é outra e o suor é outra coisa, tá? Aí isso a marca já não prometeu, mas assim, no verão é importante a gente ver no suor como é que ficou, se não vai escorrendo na nossa testa, porque é muito ruim você passar um produto, você suar porque tá calor, e depois você vê ele derretendo a sua testa, aí você fica sem ter o que fazer. Então tem que ter esse teste também. E eu achei assim, maravilhosa, achei muito boa a base, principalmente por ela ser confortável no rosto, né? O que dá para você usar no dia a dia. Bom, por essa qualidade que ela entregou aqui na pele, eu acredito que seria sim viável usar profissionalmente, né? Eu, no caso, teria que fazer mais testes, maquiar modelos e tudo mais, para ver como que ela se sairia no conjunto geral, com preparação de pele, base, corretivos, contorno, todas as outras coisas que vem por cima, os pós, para ver se dá um acabamento bonito, se fica uma boa resistência com todos os outros produtos, porque não é só a base que eu vou utilizar na pele, né? E não é só um produto que, né, faz um milagre na maquiagem. Então, assim, para esse quesito de usar profissionalmente, eu teria que fazer outros testes, mas só por ela já ter uma resistência boa à água, ter uma boa durabilidade, uma camada fina, né, que muitos clientes querem uma camada fina, não quer ficar com aquele reboco no rosto, ela já é sim viável para você usar no uso profissional. Porém, uma base de R$75, eu nem vi quantas ml que ela vem, deixa eu olhar. Ela vem em 30 ml, que é o padrão mesmo, mas uma base de R$75, eu preferiria outras opções para usar profissionalmente, como por exemplo a base da Fendi, que é essa mesma média de valor e às vezes você encontra ela até mais em conta, e é uma base já feita para o maquiador, já para o uso profissional, e eu gosto muito. É uma base que não tem erro assim em nenhuma pele, que é a base da Fendi. Então assim, por ser R$75, eu optaria por essa outra base de uso mais profissional, até porque foi de uma marca que foi feita para a bancada do maquiador. Essa daqui é uma marca mais acessível ao público, que a sua cliente pode ter comprado e ela ter na necessidade dela, ela comprou na loja, e aí ela pode achar que você está usando produtos que não são tão profissionais assim. Claro que isso vai da percepção de cada um, mas pelo valor dela, eu iria preferir comprar a da Fendi mesmo. Quando eu comprei essa daqui, ela estava R$40,
R$50. E aí eu achei que foi um valor muito bom e aí eu peguei ela para eu poder testar. E isso tem uns meses atrás, em questão de poucos meses, agora ela já tá R$75. Então eu acho também que a marca acabou vindo aumentando bastante o valor dos produtos. Claro que eu sei que cada marca vai ter sua justificativa de aumento, mas eu achei que para poucos meses ter aumentado de 40 para 75, eu achei que foi bastante, né? E aí vocês podem ver o que vale a pena para vocês. Essa foi a nossa resenha de hoje, mas que é uma boa base, ela é sim. E essa foi a nossa resenha. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, quais as próximas sugestões para os próximos vídeos, outras bases, outros produtos que vocês queiram resenha por aqui. Deixa aqui também nos comentários se vocês têm alguma opinião construtiva de que você acha que eu posso acrescentar algo ou melhorar algo nas resenhas para vocês, que vocês gostariam de saber mais a fundo do produto. Então, algum outro teste, alguma outra informação mais técnica que eu trago aqui também para vocês nas próximas resenhas, para a gente sempre ter resenhas bem completas, porque eu também amo consumir esse tipo de conteúdo aqui no YouTube de resenha. Vejo vários antes de realmente comprar para saber se aquele produto vale a pena para mim, se é um produto bom, porque a gente sempre investe nosso dinheirinho, principalmente na nossa maquiagem, nossa necessaire pessoal. Muitas de vocês esperam acabar aquele produto para só depois comprar o outro, outra base, né? Então você vai ficar ali com essa base um ano ou mais e você quer investir no seu dinheiro em algo que seja bom para você, né? Então eu sei o quanto as resenhas aqui no YouTube ajudam bastante a gente. Então um beijo, até o próximo vídeo.